Este podcast é patrocinado por ESC Online, casino, apostas desportivas e póquer. Ora, bem-vindos a todos. Isto é Jogo a Jogo, como de resto se comprova neste final de semana incrível, a começar já neste dia em que há jogos para todos os gostos e várias decisões. Vai ser mesmo Jogo a Jogo até ao último jogo e ao último minuto. Bem-vindos, Ucra e Costinha. Aqui estamos nesta que é a semana que tem as decisões do título na Liga Portuguesa, as decisões das subidas, das descidas na segunda Liga, das descidas da Liga Portuguesa também, a final da Taça de Inglaterra, decisões na Liga Italiana, na Liga Francesa, tudo para ver. Há um filme de há uns anos, não sei precisar de que ano é, que é um filme do Wolfgang Petersen, que tem o George Clooney e o Mark Wahlberg, que são dois pescadores, daqueles de alto mar. O filme chama-se A Tempestade Perfeita. É mais ou menos o que vai acontecer. Vejam só este elenco de jogos, quem está a acompanhar a versão audiovisual deste podcast, a quantidade de jogos que temos e, sobretudo, os que vão ter que ser realizados em simultâneo por causa das decisões que envolvem. Tudo isto para ver na Sport TV. Todas estas decisões estão nos ecrãs Sport TV. Bem-vindos. Começamos pelo destaque do Costinha, que tem o Vitória Sporting no sábado às 18, como de resto 6 outros desafios. O Costinha destaca, um dos jogos que destaca é o Sporting Vitória. Pode ser um jogo do título. O que o derby nos deixou foi que o Sporting é o único que joga com os 3 resultados. Bom, é um fim de semana efetivamente para quem tiver o coração um bocadinho débil, tem que estar tranquilo, porque efetivamente há jogos que podem tirar uma pessoa do seu normal, e o Sporting efetivamente, lutando para o título, tem que contar com um Vitória que também procura aquele lugar que pode dar acesso a uma participação na Conference League, porque o Santa Clara tem efetivamente o jogo com o Farense. Não é um jogo fácil também para o Santa Clara, porque o Farense também necessita desse resultado, mas há aqui este simbolismo no jogo de um empate que o Sporting consegue no seu rival, na equipa do Benfica, que está à procura também de ser campeão nacional, e tem agora a possibilidade em casa, frente aos seus adeptos, de poder selar esse triunfo, mas contra uma equipa do Vitória que seguramente irá de tudo fazer para conseguir tirar um resultado positivo, até porque seguramente se tivermos do lado de Santa Clara, e temos aqui um homem que já lá jogou, sabe certamente que o pensamento deles é o Vitória não vai vencer o Sporting precisa de vencer, e nós temos que fazer o nosso trabalho em Faro. Portanto, vai ser aqui um mix de emoções muito, muito forte. Nós temos tudo para transmitir neste fim de semana, temos tudo, não temos desfibrilhador, portanto mantenha-se calmo. Se calhar é melhor comprar, ter algum no mantenha-se calmo, em casa, pelo menos uma prédio, vigilância, sim, uma vigilância da frequência cardíaca, porque vai ser incrível. Ucra, Caracas. Ucra. O que são Caracas? É assim, e antes de falar, isto só é possível, ou só está a ser possível, decisão nas últimas jornadas. Porquê? Quem é que fez o sorteio no kick-off do início da época? E enganaste. Estas mãozinhas... Não, enganaste. Não enganei, não. Não tirei tudo. Não sei uma bola. Não. Tirei um código incrível. Foi? A chave que eu gerei... Então foi o ano passado. Permitiu a que nós pudéssemos estar até a última jornada. Tu já sabes, tu és sem nada definido. Estas mãozinhas onde tocam fazem sempre algo especial. Podem-te processar. Sabes o que é que estás a dizer? Sabes o que é que pode acontecer? Faturas desfibrilhadores. Exatamente. Bem alinhadas com ti. Exatamente. Não, estava a fazer a brincadeira com as Caracas dos Açores, mas eu queria fazer uma pergunta. É possível imaginar no século XXI, quando eu dizia há pouco que o Sporting é a única equipa que pode jogar com os 3 resultados nas contas do título, porque até pode perder desde que o Benfica perca também. Sim. É concebível, século XXI, não estar alguém, no staff, na equipa técnica, de olhos ou de ouvidos, no que está a acontecer em Braga? Para passar para dentro do campo. Ou isto não acontece nunca? Acontece sempre. Até os adeptos manifestam-se. A gente, mesmo que estejamos focados no que está a passar dentro do campo, a gente consegue ouvir sempre o burburinho e a mensagem ou o resultado entra sempre. Nós sabemos sempre. Até nós às vezes olhamos para fora para perceber o que é que está a passar, mas a mensagem do que está a passar no outro jogo chega sempre aos nossos ouvidos. Pedro, fugindo um bocadinho só a este tema, enquanto estive em Madrid,
nós jogámos o último jogo, era Osasuna Atlético, e estávamos a jogar e estávamos a ganhar 1-0, um campo onde o Atlético não ganhava há 13 anos. Popular? Estávamos a ganhar 1-0 e de repente eu olho para trás e vejo o Zé Castro tipo cabisbaixo. E eu digo: Zé, o que é que se passa? Epá, o Recreativo marcou agora, e aquele resultado do Recreativo do Elva tirávamos da Liga Europa. Pá, desculpa lá, então o Recreativo ganhou, marcou agora um golo, então isto é motivo para tu baixares a cabeça? Estamos a ganhar 1-0, mas que é que queres levar um golo do empate? Não temos que fazer o nosso trabalho para... Quer dizer, e isto é para tu veres que há sempre um resultado que passa para dentro do campo. Como ele teve a percepção que o Elva marcou. Porque os colegas disseram, e isso às vezes também mexe com a cabeça do psicológico do atleta. Às vezes nem é preciso dizer, basta olhar. Bom, claro, levou uma dura, teve que ser. Para garantir a Liga Conferência, o Vitória tem que fazer no mínimo o mesmo resultado do Santa Clara, que tem pior saldo de golos. O UCRA destaca o Braga-Benfica. O Braga ainda tem hipótese matemática de chegar ao terceiro lugar, mas é mesmo meramente matemática, porque digamos que tinha que golear o Benfica para ir por 8-0. 7-0, se o Porto perdesse, 1-0. Acho que é complicado, mas isso também acho que não vai tirar o que é a seriedade e o profissionalismo dos jogadores do Braga, porque nestes últimos 3 jogos foram 3 jogos que acho que não corresponderam muito bem àquilo que foi o Sporting Clube Braga durante o campeonato. Também é verdade que jogaram contra o 6º, 7º, 8º classificado do campeonato, jogos difíceis, mas também se não estão a lutar ou se calhar estão a lutar pelo terceiro lugar, mas de uma forma mais concreta e mais possível, é por culpa própria, mas eu acho que o Sporting Clube Braga vai querer dar uma resposta, vai querer cravar também a época em grande, e o Benfica... Ali aos jogadores e dizer: olha, joguem como se dependessem deste resultado para terminar a época. E o mesmo se passa com o Benfica: joguem para ganhar, porque não sabem o que está a acontecer aqui Sim, mas o Benfica tem sempre o fator que, mesmo que faça um grande jogo, está sempre dependente do resultado do Sporting. Por isso eu acho que o jogo do Benfica para mim é mais difícil do que o jogo do Sporting, porque mesmo que faça um grande jogo e um grande resultado, está sempre dependente do que se passar em Alvalade. Mas é giro, os rivais de Lisboa com os rivais de Domingo. Sim, é verdade, com os 2 grandes rivais de domingo. Mexeste os cordelinhos, Ucra, no kick-off. Eu ia-te convidar para ir à minha casa, já não vais lá. Não mexes nos copos e desaparece-me o vinho. Não, aquilo valoriza ainda mais. Não sei se valoriza. Jogos em simultâneo, a saber, quem eventualmente não viu a lista dos jogos que mostramos há pouco e está a ouvir a versão áudio deste podcast. Sábado às 18, Sporting Vitória, Braga Benfica, Porto Nacional. Já levei 4. Estoril. Já levei 4 do Nacional a jogar no Porto. Em 2004, 2005. Incrível. Pesadelo autêntico. Do nada. Não foi o quem é que brilhou? Já não me recordo. Foi um jogo que nem quero recordar. Apagou da memória. Estoril, Estrela, Arouca, Boa Vista, Aves Moreirense, Farense, Santa Clara. Tudo isto juntaram jogos que já não têm peso na decisão de despromoção, Europa ou título, e que se realizam esta sexta-feira. São o Rio Ave Gil Vicente e o Famalicão Casa Pia. Portanto, todos estes jogos com transmissão na Sport TV. A chamada tempestade. São jogos de um Boa Vista em Arouca. Seguramente os adeptos do Boa Vista vão comparecer em massa em Arouca. O Farense também vai ter, aquilo que sei, uma casa cheíssima. Acho que vai bater até o recorde de adeptos em termos de histórias. E olha que eu estive lá num jogo de subida e estava à pinha. Sim, o Farense é um clube nitidamente, me perdoem, mas não estou a dizer que os outros não são, mas o Farense é um clube de primeira liga, tem uma massa adepta muito, muito intensa. Eu não recordo os velhos tempos do Farense, do Paco Fortes, equipas a lutar para a Europa, do tempo do Pitique, do Assan, por aí fora, e é uma equipa, efetivamente, é um grande, para mim, do Algarve, e é uma equipa que tem história na primeira liga. E depois a primeira vitória do Mota no Estrela, que foi importante para depois da derrota com o Boa Vista em casa, deu logo um tónico diferente à equipa, e agora recebendo em casa o Moreirense, certo, pode selar essa... Porque o Estrela não está aqui a respirar fundo. O Estrela vai ao Estoril, que é uma equipa que joga bem, uma equipa que... Mas o Estrela é o único que depende de si para
Sim, Sim, o se Estrela, manter, se manter, fazendo para a se sua manter, parte, sim. está resolvido. Agora Boa os Vista outros- depende de uma combinação um bocadinho mais Sim, mirabolante. Boa Vista tem... Tem vantagem no confronto direto sobre o Farense e o Avestado, mas precisa Tem que que os dois esperar que eles percam percam. e tem que ganhar. Sim. E, portanto, tudo isto, A Tempestade Perfeita é um filme, não é nada do outro mundo. A história não acaba bem, esta vai acabar bem, de certeza, porque vamos ter estas emoções todas até ao fim e quem vencer será um justo vencedor, tenho a certeza. E quem baixar divisão, com certeza irá voltar tão breve quanto possível. É esta a expectativa que eu tenho. E portanto, esta é a jornada 34. Já vimos 34 e última jornada da Liga Portuguesa, mais a discussão dos 3 lugares que podem dar despromoção. 2 dão, de certeza. Os 2 últimos. O terceiro dá um play-off. Sim. Já lá vamos. Sim. Já lá vamos a seguir. Aliás, Contra podemos quem ir já a agora seguir. Podemos ir já a seguir. é o Segunda Buzilis em Liga. questão. É o segundo destaque do UCRA. O jogo é esta sexta-feira já, e portanto começamos a tomar várias decisões. Eu vi o jogo do Alverca em Tondela. O Alverca estava a perder muito cedo e depois virou. Depois o Tondela tem um fim de jogo incrível que marca 2 golos, não contam. Pareceram-me 2 equipas a jogar futebol já para a primeira divisão. Não sei se ficam com a mesma impressão, mas já com futebol culto, evoluído, saber ter a bola, os momentos de pressionar o adversário. Fiquei com essa ideia. O Alverca joga com o Portimonense, que já está safo. Que já está safo. Curiosamente, o Alverca foi campeão da terceira Liga, da Liga 3, e o Portimonense desceu da Primeira Liga, da época passada, e agora estão a lutar para subir, e o Portimonense esteve a lutar até à última para não descer, curiosamente. Mas o Alverca, acho que a campanha que o Alverca está a fazer é incrível, e das 3 equipas que estão a lutar para subir, se calhar é que deve ter o jogo mais acessível, porque temos um Tondela a ir a Leiria e um Vizela a ir ao Marítimo. Por isso é a única equipa que joga em casa, que pode fazer também Que é o regresso do ex ao Funchal, não é? Pois é, do Mister. Pois, Foi despedido do Marítimo e tem feito também um grande trabalho no Para ir Vizela. acabar a subir no Vizela. É verdade. No Vizela. E por isso estão 3 equipas a lutar para subir, que vai ser interessante também perceber qual delas é que... Porque ainda por cima o Tondela joga em Leiria, que ainda pode ultrapassar o Torriense, que joga com o já despromovido. O Leiria, pronto, eu tenho uma relação muito boa com o Silas, e houve ali um momento em que também saiu do Marítimo. Exatamente. E o Leiria teve ali 2-3 jogos, 2 em casa, onde não conseguiu, perdeu até com o Torrense esse jogo, e um fora, onde perdeu ali o comboio. Ele vinha muito bem encarrilhado e de repente perdeu ali o comboio. E agora acaba por ser um jogo onde ele pode definir se o Tondela se mantém nos 2 primeiros lugares, primeiro ou segundo, Ou só é o play-off, depois de estar tanto tempo também em primeiro lugar. Portanto, vai ser uma jornada fantástica em termos daquilo que é a liderança, quem joga, quem fica em primeiro e segundo e quem fica em terceiro, porque depois lá em baixo... E o Vizela empatou em casa com o Académico de Viseu, porque Verdade, senão só dependia dele também para subir direto. O Vizela vai jogar o Funchal com o Marítimo, que lá está mais um clube estruturado para jogar na primeira, cuja melhor ambição agora é poder terminar em 9º na segunda Liga, portanto vai ter que esperar mais uma época para tentar voltar à primeira. Eu na altura, quando estava no Rio Ave, quando eu estava no Santa Clara, que deixei o Santa Clara em lugares na Conference League, quando a gente se qualificou para a Conference League, e quando fui para o Rio Ave com o Mr. Luís Freire, ele até nos deu uma estatística que foram poucos os clubes que desceram e no ano a seguir conseguiram subir, que é muito difícil um clube descer e no ano seguinte subir novamente. Porque só tinha 5 ou 6 clubes que tinham conseguido esse feito. Nós conseguimos depois com o Rio Ave e o Vizela pode conseguir. E eu consegui com o Nacional. E conseguiste com o Nacional. Foi um dos clubes também que se falou. Mas o Marítimo é outro clube de Primeira Liga. Sim, estruturado. Agora tem um estádio ótimo. Enfim, mas as coisas não começaram a correr bem. Às vezes quando deste divisão e é um clube vê o Passos, certo, és um clube mais estruturado que o Passos sempre foi um clube bem organizado, que pensava as coisas de forma perfeita, porque as vendas era para investir no próprio clube, nas infraestruturas,
e neste momento vai disputar com o Oliveirense É isso. uma possível ida ao play-off ou descida de divisão. Que Era é o uma que eu coisa ia incrível. dizer também, no sábado às 2, Aquilo é incrível. Viseu Passos Ferreira e Felgueiras Oliveirense para decidir quem vai ao play-off, neste caso, porque portanto, quem não for ao play-off fica no segundo lugar de descida, porque o último está entregue ao Mafra. Portanto, continuamos nesta senda das tempestades perfeitas, mas agora vamos lá fora, porque além de tudo isto que temos para transmitir e para acompanhar este fim de semana, ainda há uma final da Taça de Inglaterra, que é o segundo destaque do Costinha, sábado às 4h30 da tarde, Crystal Palace, Manchester City. Sim. O City tem o Ruben Dias, o Bernardo Silva, o Mateus Nunes e é despedido do Kevin De Bruyne, de mais quem, não sabemos. O Crystal Palace é treinado pelo Olivier Glasner e tem jogadores interessantes como o Jean-Philippe Mateta ou o Eber Chiese, só para dizer alguns. E a final da Taça de Inglaterra, muitas das minhas primeiras memórias do futebol são a ver a Taça de É a Inglaterra. minha. Eu escolhi este jogo. Não são, por exemplo, o City é uma equipa que este ano, troféus, pode vencer este, mas é porque eu lembro, a FA Cup era como se fosse era uma tradição na minha casa. Portanto, chegava aquele dia, toda a gente, quem gostava de futebol lá em casa, ficava a ver. Eu tenho a minha primeira memória em 90 com um Crystal Palace do Ian Wright contra um Manchester United do Mark Hughes. Portanto, fizeram os dois, cada um 2 golos no jogo e portanto são jogos que o favorito, por mais nome que tenha, nunca se pode dar como o melhor, porque é um jogo onde tudo pode acontecer. E portanto, eu acho que este jogo, o Crystal é sempre uma equipa muito difícil, e portanto, apesar de ter perdido os dois, perdeu um, empatou outro durante a época com o City, em casa empatou 2-2 e perdeu 5-2 fora, mas lá está, é a FA Cup, é a magia da taça, é a magia de ter a família real presente e portanto acho que vai ser um jogo fantástico, ainda para mais com a despedida do Kevin De Bruyne. Então o facto de também ter a possibilidade de Pep Guardiola de dar mais um título ao City, portanto já tem 7 e o Crystal Palace tem 2 chegadas a finais e não tem nenhuma, portanto é a terceira, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Confesso que quando o Costinha falou-me desta final de 90 entre o Manchester United e o Crystal Palace, eu não tinha memória nenhuma visual desse jogo e tive que ir investigar. O United tinha um equipão, Paul Ince a lateral, sim. Paul Ince jogava a lateral, Bruce Pallister. Steve Bruce, Gary Pallister, Brian Robson, Brian McClare, Mark Hughes, mais uns quantos que eu me estou a esquecer de Blackmore, certeza. Chris Blackmore, Acabou 3-3. Sealy era o guarda-redes, tirou o Jimmy Leighton, meteu o Sealy. Sim. E Acabou 3-3 e havia jogos de repetição na altura. Acabou 3-3 porquê? Porque o treinador do Palace olhou para o banco e viu lá um miúdo que era o Ian Wright. Disse: olha, anda cá que tens que vir ajudar a resolver isto. Marcou 2 golos, ficou 3-3 a final, havia jogos de repetição, teve que ser feita uma outra. Lembras dos outros 2 avançados? Era o Salaco e um Não, que agora é não. treinador, que é o Alan Pardew. O Alan Pardew sim, mas... Eram os avançados. Eu não me lembro. John não me Sal, lembro. tu tinhas 2 anos, pá. Tinha 2 aninhos. Olá, tu tinhas 2 E anos. tu aí não te lembras? Só Andavas lembro. já no dedinho ainda. Xuxinha, chupeta, biberãozito, Cerelac e está a andar. Quem resolveu a finalíssima foi um rapaz chamado Lee Martin, que era lateral esquerdo. Sim, Lee Parece na grande área, assim, amorteceu a bola, entre amorteceu e estar a cair para cima da bola e conseguiu rematar. Bateu na parte de cima da rede, mas por dentro. E um gol que deu o título ao United, o Ferguson, que não usava esse Lee Martin regularmente, porque dizia que ele não tinha grande forma física. Ele nunca está em boa forma, quase não o uso. Pronto, deu-lhe uma taça. Pedro, eu tenho o VHS desse jogo, casa da minha mãe. Não temos onde pôr a tocar. O 3-3. Não temos desfibrilhadores nem VHS. O 3-3 foi uma coisa de loucos. De loucos. Foi, pá, esquece. Foi uma coisa. Hoje ainda estou a arrepiar. Foi um jogo espetacular. Espetacular. Entre vários da Taça de Inglaterra, e não há motivo para Tenho que pesquisar. esta final. Pesquisa, Sim, vais gostar. Sim, eu vi um reel de highlights de 38 Atenção que minutos. ali não há vares. Ali vai, a bola vai. Também tem outra coisa. Também há entradas de sola que nem amarelo. Exatamente. É puro, Era incrivelmente puro e físico. duro. Puro e duro. Ninguém se aleijava. É? Não, e levantavam-se e siga para vir. Vamos embora. Há uma altura que o McClare está a mostrar a meia rasgada aos gritos e o árbitro nem lhe liga nenhuma, volta-lhe as costas, vai-se embora. Eram outros tempos. O United ganhou essa Taça de Inglaterra, esta
outra equipa de Manchester vai tentar ganhar a Taça de Inglaterra, já tem 7, o Palace não tem nenhuma. Não, tem Porque duas as duas chegadas finais a que foi, finais, perdeu, curiosamente as duas contra o United, vejam só. Vai tentar à terceira ganhar pela primeira vez a Taça de Inglaterra. Portanto, este jogo, sábado, 4h30 da tarde. O Ucra destaca o Roma-Milan, porque o Sérgio Conceição quer mesmo levar o Milan a uma posição mais acima na classificação. A Roma do Ranieri, que estava a fazer um campeonato fabuloso, perdeu. Ainda está. Ainda está, sim, mas estava sem perder desde dezembro. Leva 14 jogos. Perdeu na segunda-feira em Bergamo, em Bergamo, com o Atalanta, foi um grande jogo, e a Atalanta, digamos que não joga pouquinho, e garantiu a Champions, e ganhou 2-1 esse jogo. E este jogo no Olímpico promete ser uma verdadeira loucura, no mesmo sítio onde está a acabar o Masters de Roma de ténis, porque é no mesmo local, afastado ligeiramente do estádio, mas é no mesmo sítio, no Fórum Itálico. 3 passos ao lado. Sim, é logo ao lado. Por acaso é um sítio fantástico, umas esculturas de mármore fabulosas. Eu escolhi este jogo do Milan porque se calhar há 1 mês e meio ou 2 meses atrás ninguém diria que o Milan podia estar nesta posição e através do campeonato poder estar a lugares até de Champions. Exatamente. Porque se houver aí uma conjugação de resultados pode... É porque eles jogam todos uns com os outros. Jogam todos continuam a jogar uns com os outros. Sim. E, portanto, porque há um Inter-Lazio. Sim. E depois acho que a Lazio até joga com o Lecce, que precisa também para não descer. O Venezia ganhou a Fiorentina e deu cabo e as contas começaram-se a trocar. E era isso que eu estava a dizer, é que se calhar há 2 meses atrás ninguém acreditava que o Milan de Sérgio Conceição podia estar a lutar até por uma vaga da ninguém Champions. acreditava mesmo em nada, eles estavam aí para a Supertaça na altura, para a Arábia Saudita. E o trabalho que ele tem feito, mesmo estes jogos que ganhou, acho que entrou sempre a perder, sempre com reviravoltas, e já se vê a mão de Sérgio, já se vê o pulso de Sérgio, e estou curioso para perceber. Eu penso que no último podcast disse que o Milan ia fazer uma gracinha, e eu acredito que ainda vai fazer no campeonato, que ainda vai fazer uma gracinha. Está a fazer Depois, uma ponta final espetacular. Sim, ainda há, é o destaque do Costinha também, porque domingo às 19h45 há um Parma-Nápoles para acompanhar em direto na Sport TV 2. O Nápoles complicou a vida a si mesmo ao empatar em casa com o Genoa. O Parma é treinado pelo Cristian Chivo, que foi uma grande figura, foi um histórico do Inter e foi uma grande figura. A propósito, o Chivo foi uma grande figura da seleção da Roménia. Jogava no meio campo e a lateral esquerdo, se fosse preciso. Costinha estava a dever, tem uma fatura para aí com 20 anos de uns analgésicos que estive a comprar, da dor de cabeça com que eu fiquei, os berros que eu mandei naquele golo à Roménia para aí aos 90 mais... Aos 90 mesmo? 90, já passava da hora. Um golo de cabeça à Roménia no Euro 2000. 2000, Holanda. Fiquei com uma dor de cabeça. No campo do Vitesse. Sim, em Arnhem, exatamente. Só me lembro daquela moldura humana de camisas portuguesas, e era a única coisa que depois de fazer o golo. Lembro duas coisas, das pessoas e do Jorge Costa, quase que me tirava o pescoço, que agarrou-se à camisola, eu sou magrinho, eu assim, vou ficar sem pescoço, e depois ainda por cima cai o Fernando Couto em cima de mim com o Jorge Costa, portanto foi um Mac Costa, foi quase ali era um hambúrguer ali. Foi um canto ou um livro lateral? Foi um livro do Luís Figo, um livro do Figo, era o último minuto e eu fui para a área e faço o gol. Mas golos à parte, é este jogo do Parma com o Nápoles, e disseste bem, o Nápoles que facilitou com o Génova, acaba por conceder um empate. O Inter vem também moralizado daquilo que foi aquele épico jogo com o Barcelona, e portanto mete-se novamente na corrida para o título, porque são menos pontos, e Parma também precisa do jogo. Eu escolhi este jogo por isso mesmo, até porque são duas equipas que eu gosto muito. O Nápoles porque é onde jogou o meu ídolo futebolístico, o Diego Armando Maradona, portanto é sempre uma equipa por quem eu torço, e o Parma porque é uma das equipas que eu gosto mais em Itália, a par do Milan, porque o Milan, claro, por causa dos holandeses e da história, mas o Parma porque eu lembro-me sempre das equipas do Nevio Scala e dos jogadores que lá passaram, os Zolas, os Thomas Brolins, os Faustino Aprilias, os Zoratos da vida, e portanto o Jorge Grum. Portanto, cresci a ver estes embates num clube pequeno, numa cidade pequena, mas que se tornou, graças à Parmalat também, uma referência nos anos 90, e conseguiu trazer muitos jogadores, e era sempre muito difícil jogar ali
naquele campo, e portanto, e também onde jogou o Fernando Couto, Não era Tardini. portanto, Conceição jogou. o Conceição também, antes Bruno de Alves. ir para o Inter, o Bruno, portanto, E é memórias mais recentes. e era um clube onde eu poderia ter tido a chance de Ter jogado. ter jogado, e depois acabou por não se concretizar. Estás a ver, Mas pronto. o que é mais jovem, ligeiramente mais jovem que o Costinha, não tens memória de passar por uma altura que o Maradona jogava no Nápoles e nós tínhamos que fazer das tripas de coração para conseguir ver os jogos do Nápoles. Pô. Que não E rezar que desse às vezes o Sim, resumo para ver alguma coisa. no canal de desporto à noite. Né? Eu não vi Maradona de jogar, mas Maradona viu-me jogar. Mas tens internet, O Maradona viu-te jogar. Viu-me espera, jogar. Até calma, Maradona viu-me jogar. certo? No jogo que veio aqui ao Estado da Luz para ver o Di Maria, isto estamos a falar em 2009, mais ou menos, 2009, 9-10. O jogo foi Benfica-Olhanense. E eu estava no Olhanense. Por isso, e eu quando tinha bola, ele de certeza estava a olhar para mim. Podia não saber quem é que eu era, mas ele viu-me. E tirou notas. E tirou notas. Mas olha que ele tinha um conhecimento razoável, bom, nos bons tempos, né? Quando jogaram contra o Sporting, ficou muito impressionado com o Carlos Manuel, por exemplo, na altura. Ele sabia. Sabia quem era. Eu vejo, eu vejo os documentários dele, e muitos dos documentários, as pessoas que estão interessadas dizem, eu não estava à espera que ele soubesse quem eu era. Pessoas a dizerem. Portanto, ele era uma pessoa não era atenta. telinho. Era uma pessoa atenta. Muito bem, porque ao contrário desses tempos, vamos ver estas decisões todas e na Liga Italiana vamos mesmo acompanhar tudo até ao fim. Faltam Inter-Lazio e como o Inter, que é a última partida do Inter, já agora Parma-Napoli, que é este jogo, e o Napoli acaba a jogar com o Cagliari. Vamos lá ver o que é que acontece ao Cagliari nestas jornadas, porque ainda pode ter algum peso nestas decisões. Tocaste aí no Como. Como? Como eu disse? Que é, eu por acaso fui ver e o Como está juntamente com o Barcelona como equipas de melhor forma nos últimos 5 jogos nas principais ligas europeias, nas Big Five. Tem 5 jogos, 5 vitórias. Excelente trabalho do 15 Fabregas. pontos. Muito bem. Muito bem, e tem jogado bem, e tem jogadores muito interessantes, ou reciclou alguns jogadores muito interessantes. Agora que poderia ir para o Leverkusen, o Fabregas, só que acho que disse que ficava pelo menos mais uma época no clube. Thierry Henry não deixou. Como acionista, disse não, stay there. Muito bem, agora vamos à parte dos jogos que não quer perder, ou não pode perder, ou também na versão informal, jogos que não lembram ao Careca. O primeiro destaque meu, digo-lhe que este sábado às 8 da noite é difícil, há muitos jogos, há emoções à flor da pele, mas há uma final para ver. Eu sei que é a primeira mão de uma final, é o jogo entre o Sportive Berkane de Marrocos com o Simba da Tanzânia. É o quê? É a primeira mão da final da Taça da Confederação Africana, que é uma espécie de Liga Europa do continente africano. O Berkane já ganhou esta competição 2 vezes e é favorito, e esta época sagrou-se pela primeira vez campeão marroquino. Então, é uma espécie de Sevilha, sim, que é quase um catedrático desta competição. Exatamente. Eu tive a oportunidade de ver os jogos do Berkane nas 2 mãos das meias finais contra uma equipa da Argélia. Vocês não imaginam o que é, provavelmente imaginam o que é Marrocos contra a Argélia. Ainda por cima há uma história que não é de agora, mas que já vem, acho que do ano passado, dos jogadores do Berkane terem ido à Argélia com umas camisolas com o mapa de Marrocos que inclui o Saara Ocidental, que é uma questão política muito sensível naquele local, e foi vocês não imaginam o que foi, com ameaças de extradição portanto não tem tanto peso político. O jogo, primeira mão em Marrocos, a segunda será na Tanzânia, onde faz digamos umas temperaturas simpáticas. O Simba Simba que não é o filho do leão. Não, mas é Swahili para leão, que é o nome original do clube. Simba neste momento é um dos melhores clubes da Tanzânia. Não tem sido campeão nos últimos anos por causa de outro clube que está melhor, que é o Young Africans, mas é também um clube já com peso nas competições continentais. A África, como vocês sabem, é um continente muito desigual ainda em potências futebolísticas. Há as grandes nações que têm a maior parte dos jogadores já a jogar fora da África, mas há estes clubes que ainda têm e que dão algumas potências. Há jogadores que estão ali meio escondidos, que de repente vamos ter que começar a fazer prospeção. Vamos ter que ir para a África. E tiras ali, é uma questão depois só de enquadrares naquilo que é os métodos europeus, a forma de jogar, porque depois já há eles em termos físicos. Sim. Tudo, disciplina, condições, não é? Começa por aí, condições, é difícil.
mas a prospecção em África pode vir a dar muitos frutos nos próximos tempos. Tem dado já. O Mónaco é um dos, não é o mesmo, é um dos. Eu lembro-me em 97, estive no Senegal com o Mónaco, 97, 98, e já tinha lá uma academia, ou seja, tudo o que era miúdos que apareciam, a uma certa idade, já ficavam lá 2 anos e eram, já tinha lá o Lyon, já tinha lá o Marseille, já tinha lá o Paris, e tem, ainda nesses, o Mónaco tinha no Senegal e no Mali, o Jantigana era o meu treinador, era do Mali, natural do Mali, e abriram lá, e portanto, quando vais à procura desses jogadores, já os clubes franceses começam a recrutar muito cedo. Primeira mão em casa do Berkane, ou em Berkane, no Municipal, que é quase na fronteira com a Argélia. Segunda mão no Benjamin Mkapa, que é o estádio do Simba, na Tanzânia. Apesar, é em Dar es Salaam, apesar de... Houve jogos nesta competição que eles foram jogar a Zanzibar, porque é o seu sítio horrível para jogar futebol. Péssimo. Vou ter que ir jogar a Zanzibar. Que horror. Adocicaram a coisa. Que horror, vou jogar a Zanzibar. São um horror de jogar. Também destaco, não tenho nesta lista, mas gostava de fazer uma referência, sobretudo porque vai haver um campeonato da Europa de futebol feminino neste verão. Quero destacar a final feminina da Taça de Inglaterra entre o Chelsea e o Manchester United. O Chelsea, campeão feminino pela 9ª vez, não está nesta lista. Não, por acaso até está ali nesta lista. Peço desculpa. Campeão feminino pela 9ª vez em 11 possíveis, o Chelsea, que já não é treinado pela histórica Emma Hayes e agora tem a Sónia Bonpastor como Bom Pastor, porque ela tem origem, disse à francesa, não é Bom Pastor. Pode parecer difícil de acreditar. Para guiar o rebanho, para mais um título, para guindar, sim. O United, o feminino, é uma equipa muito recente, não tem meia dúzia de anos. Está tudo dito. E Chelsea vai passar a ferro. Não sei. Isto é uma expressão. Não sejam assim. O United ganhou a taça no ano passado, ao Tottenham, por exemplo. A taça feminina de Inglaterra ganhou no ano passado. O Europeu feminino, como eu dizia, atenção a isto, em julho, começa no início de julho, salvo erro, 2 de julho, espero não estar enganado na data. Isto é importante porque a Inglaterra é uma das seleções favoritas no Europeu, está num grupo terrível, que tem a França, os Países Baixos e o País de Gales. O País de Gales não é uma seleção forte, mas contra a Inglaterra vão fazer das tripas coração para tentar ter um bom resultado. Portugal está num grupo também, digamos, fácil, não pode ser o apelido. Tem Espanha, Bélgica e Itália. Ainda agora tivemos uma má experiência contra a Espanha na Liga das Nações. Em casa ainda foi ainda fizemos um bom jogo e deixámos uma boa imagem. Agora fora foi... Lá também deixámos uma boa imagem, deixámos entrar uns quantos gols também. Mas pronto. Faz parte do crescimento. Outra exigência, claro. Faz parte do crescimento. Não podem desmorecer e continuar a trabalhar para encontrar essa solidez. Tenho ali um destaque também alternativo, domingo às 5 da tarde. Alternativo não, porque o jogo promete ser um jogo muito bom, entre o Alanyaspor e o Beşiktaş, que é um jogo da Superliga Turca que envolve portugueses. O Alanyaspor é a equipa do João Pereira, primeira acima da linha de água, onde joga a defesa o central Nuno Lima, que era do Paço Ferreira, e tem algumas figuras conhecidas, o Makuta, que jogou no Boa Vista e no Sporting de Braga. Sim. E antes acho que jogou no Covilhã. Tem o András Sporar, que jogou no Sporting e no Sporting de Braga, e tem um neerlandês chamado Tony Trindade Vilhena, cuja origem do Feyenoord, que eu na altura lembro-me de ler sobre o assunto e de o ver jogar e de achar que estava ali o Clarence Seedorf, só que não. Acabou por não dar a mesma coisa. Tu começaste, achaste, tu não disseste que era, achaste. Eu acho muita coisa, depois a confirmar que está errado. O Vilhena era realmente um jogador no Feyenoord que prometia muito e portanto foi uma choradeira quando ele se foi embora, foi para o Krasnodar, acho eu. Foi para o Krasnodar. Choraram o Babi Renk que ele se ia embora no Feyenoord. Não me lembro disso. Tem assim recordações. É do teu tempo, Ucra. É do teu tempo. Já foi agora. Foi há 6, 7 anos. Talvez, sim. O Beşiktaş tem o Jetson, o João Mário e o Rafa Silva. Tem um avançado mais ou menos conhecido, que é o Ciro Immobile, e mais uns conhecidos, o Milot Rashica, o Oxlade Chamberlain. Na jornada anterior ganhou 4-1 ao Adana Demirspor, que eu acho que vai fazer história pelos piores motivos, porque acho que vai acabar o campeonato com pontos negativos, porque teve uma sanção, já duas, acho eu, mas pronto, uma sanção brutal de pontos, etc. E em princípio vai acabar com pontos negativos. O Beşiktaş já não chega aos primeiros lugares,
mas precisa de garantir o terceiro lugar para ir à Faltam Liga 2 Europa. jornadas, não é, Pedro? Sim. 2 jornadas e o Alanyaspor luta com outra equipa portuguesa que é o Bodrum, não é? Do Exato, José o Moraes. Bodrum, Portanto, sim. e com o Sivaspor. Estão ali as 3 equipas ali separadas por uns pontinhos. Falta, esta é mais duas, são três. Esta é mais duas, Exatamente. sim, sim. 3. Faltam 2. Sim, esta mais Esta é duas, mais quer duas, dizer. sim. Depois desta, mais 2. Portanto, o Alanyaspor vai tentar enganar o Besiktas, que não, a temporada do Besiktas não foi extraordinária, Sim. sobretudo para o nível de plantel que tem, mas no mínimo vai tentar acabar em terceiro. Portanto, mais um jogo muito interessante para ver. Nós vamos ter um problema, e estamos a arranjar um problema às pessoas, que é, além de não termos desfibrilhadores, vamos ter que arranjar vida para isto tudo. E pronto, não sei bem o que fazer. Isto é comprar televisões, juntar as televisões Vocês- todas lá em casa, ter uma em cima da outra e assim já conseguem ver os jogos todos. Mas não falham nenhum. Isto é uma bênção que nós temos nos dias de hoje, que a Sport TV vai transmitir isto tudo. Eu lembro-me, Fantástico. há uns tempos, há uns tempos, muito tempo, anos 90 talvez, a transmissão dos jogos não era uma coisa como é feita agora, organizada e estruturada. Eu lembro-me que tinha que ter 2 televisões que havia jogos ao mesmo tempo. E eu queria ver, e um dava num canal, outro dava no outro. E não davam E eram todos. os sabia, e não davam todos. mesmo os jogos, se quiseres saber em tempo real o que é que se passa em Braga e em Alvalade, vais ter que ter 2 televisões. Em tempo real, sim. Ou arranjar maneira de ver os jogos. Senão, ou metes O Costinha computador. jogava sempre É? em televisões. Estava no Porto, grandes clubes, e eu muitas vezes estava no Rio Ave, por exemplo, no Olhanense, e só dava na televisão quando jogava contra as equipas grandes, um Vitória, um Braga. Só. Já viste como as coisas mudaram? Por exemplo, um Olhanense, na altura lembro, Olhanense Naval. Não dava. Não dava. Dava o resumo. Dava o resumo. E já viste o estádio em que ficou o estádio da Naval? Eu não fui ao Foi, caso. foi, a não minha, fui ao foi a caso. minha, a minha estreia no Foi? campeonato na Primeira Liga, foi contra a Naval. O Naval de Saraparígio. Portanto, há várias decisões. Há a decisão do título na Turquia, parece que já não envolve grande segredo. A 3 jornadas do fim há 8 pontos de diferença, portanto, Sim. em princípio está resolvido. Vamos falar nos heróis do passado. Porquê? Porque temos que destacar o que se passa nos Países Baixos. Nos últimos dias, o Ajax tem feito um esforço considerável para complicar a vida a si mesmo, e o PSV ganhou um clássico contra o Feyenoord em Roterdão, com Para 2-0. A perder 2-0, sim. a perder do zero. Estava o Feyenoord descansadinho. Com o E de Ajax, repente- há 4 jornadas que poderia selar e de perde repente, com o Neck Nijmegen 3-0 em casa. empate 3-0 em em casa, 3-0 ou 4-1? Isso foi 3. Foi 3-0. Foi? Com o Neck. Sim, agora o último foi 3-0, sim. Tenho a dizer-vos que no domingo não só há esse jogo do Ajax com o Twente às 3h30, porque simultaneamente joga o PSV em Roterdão contra o Sparta. E vou destacar este título dos Países Baixos, porque o Ajax está há 3 anos a tentar voltar a ser campeão. Já tentou com o Johnny Aitinga como treinador, com o Johnny Van Chip, com o Maurice Stein e outros que já passaram por lá, o Edviges Maduro também. As coisas com o Farioli pareciam estar a correr muito bem, e de repente entrou neste soluço final. Quando falo no Ajax, lembro-me de quem? Dos chamados meninos do Louis van Gaal, dos anos 90, que o Ajax nessa altura foi bater o pé ao Milan do Fábio Capello e ganhou a Taça dos Campeões. Nessa equipa jogava o Danny Blind, que é o pai do Danny Blind, e ainda Frank Rijkaard. ele tem uma função qualquer dentro do Ajax que não é... Blind deve ser o caretaker. Normalmente aquelas funções. Não, acho que é diretiva, mas eu não sei dizer qual é, peço desculpa, mas é uma função qualquer de consultoria. E o Van Gaal também, ligado ao Ajax ainda. Conselho de Gestão, uma coisa assim desse género. Jogava, e foi o Luís Catarino que me lembrou, não me lembrou, eu lembro-me dele, mas foi ele que falou nele e despertou-me a curiosidade para vir falar dele aqui. Quando eu era miúdo, os finlandeses conhecidos eram o Ari Vatanen, o Marco Alén, Lá vem ele para os pneus e o para os Keke volantes, Rosberg. Os finlandeses conhecidos e era o Keke Rosberg. eram os que jogavam ao hockey no gelo ou os que tinham um volante nas mãos. Era um dos meus favoritos na Fórmula 1. E depois apareceu um chamado Jari Litmanen, que foi o melhor finlandês de todos os tempos. Crack. Ainda jogou no Barcelona e no Liverpool, mas foi no Ajax onde brilhou ao mais alto nível. E o Ajax não tinha uma equipa fraquinha, Não. porque tinha Seedorf, Overmars, tinha os nigerianos, Rijkaard, o Finidi, Rijkaard, tinha o Jorge Finidi, tinha o avançado, o Canu, o canhoto, que foi depois para o Milan, para o Barcelona, o Kluivert, Patrick Kluivert, Bergkamp.
Bergkamp estava no Não, Arsenal. era Estava no o... Arsenal. Mas esteve lá ou não? Sim, mas não foi nessa altura. Acho que é o avançado centro, era o Ronald de Boer, irmão do Frank de Boer. Sim, eu tinha o Frank, o Ronald, mas era o Kluivert era um dos avançados, o Cano. Sim, exatamente. O Dani, não sei se estava o Dani também nessa equipa. O português, Acho que não. não estava? Assim de memória, acho que não. Lembro-me do Litmanen e inclusivamente a nossa equipa de marketing está sempre teve a oportunidade de nos reunir aqui uma coleção de lances que envolve o Jari Litmanen a jogar pelo Arsenal, O Reisiger, o Reisiger. Bogarde. Nessa época, 94, 95, o Ajax do Van Gaal ganhou tudo, menos a Taça da Holanda, e portanto era uma equipa que jogava um futebol de sonho. 95, portanto, Estás a lembrar uma equipa portuguesa em 2004. Também ganhou tudo, menos a Taça de Portugal. Ou uma equipa portuguesa em 2010. Ganhou tudo. Sim, ganhou tudo. Jari Litmanen, avançado finlandês do Ajax. Não sei se temos a oportunidade de pôr estas imagens em movimento para quem está a ver a versão audiovisual ver, acho que era o Overmars na direita. E o Litmanen, que não fazia só isto, ele não ia lá só empurrar para marcar golos. Isto é a seleção. Olha, Contra nós. Olha, contra o Jorge Costa ali. Mortinho para lhe sapar. isto é o jogo do Bessa. É o jogo do Bessa que nós perdemos com a Finlândia. Preparação para o Euro. Aquelas camisolas deve ser o 2000. Mundial 2001, 2002. Talvez Mundial 2002. Pareceu-me talvez, as sim. camisolas, pareceu-me. É do Mundial, é? Pareceu-me. Isto é outro jogo de O seleções. Litmanen tem um cargo também, eu dou-me bem com ele, tem um cargo também na Finlândia e ele diz que é muito difícil. Foi engraçado porque estávamos a falar da formação e ele havia coisas que não compreendia na formação, até mesmo em Inglaterra, deu alguns casos, alguns jogadores em Inglaterra preferem ir ganhar muito dinheiro para o City, serem a primeira escolha e jogarem com regularidade no Aston Villa ou no Sunderland. Eu dei um exemplo. Ok, vais para aquele clube, mas não jogas, mas estás a ganhar muito dinheiro e vais-te desvalorizando. Então o tema de conversa foi por aí. Tivemos a conversar umas 5 horas sobre isso e ele disse, e na Finlândia é igual. Eu às vezes perco mais tempo a ouvir os pais. Chegam lá com os miúdos, querem acelerar o processo dos miúdos, quando os miúdos têm que ser... O processo dos miúdos tem que ser feito de forma contrária. E isto há uns anos atrás. Isto foi, então, isto foi, a última vez que estive com ele foi em 2014, 2015. E, portanto, falávamos disso, se calhar até menos, 2010, 13, não, 14, 15. E ele tinha ele disse, eu na Finlândia faço tento dar a minha ajuda, mas chega a uma altura que é quase difícil, porque as pessoas não percebem que para nós evoluirmos há certos vícios que têm que ser deixados para trás, senão os miúdos não vão crescer e não vão olhar para o futebol como uma situação só financeira, quando às vezes e não vão dar o valor adequado àquilo que é a sua formação, não é? E, portanto, Então, passados 12 ou 13 anos sofremos o mesmo problema. sim. Portanto, Então, vocês sabem que eu estive estive na Finlândia no final dos anos 90 e uma das minhas curiosidades foi perceber como é que num território em que 65% do território é um deserto e a maior parte do ano está gelado, onde não há praticamente há pequenas comunidades só, não há grandes cidades, como é que se motiva alguém para... A primeira curiosidade, para ser sincero com vocês, foi perguntar como é que eles aprendem a guiar tão depressa. E eles disseram, olha para a estrada, está tudo gelado. Portanto, não tem hipótese, ou aprendem a guiar bem ou acabam todos abraçados a um pinheiro. E depois, então, como é que convencem os miúdos a jogar futebol? E a resposta foi, futebol? Ninguém sabe o que é isso. No final dos anos 90. Já o Litmanen era um craque. E é difícil perceber como é que nestes países se motiva os miúdos a jogar que não seja mais popular na Finlândia ou hockey no gelo, por exemplo, ou fazer corridas de snowmobile. Tem que haver alguém que se destaque, que possa influenciar esses miúdos. Eu lembro-me que nós fomos fazer o primeiro jogo de apuramento para o Euro 2008, foi na Finlândia, empatámos 1-1, e não tínhamos, o estádio estava composto, mas não era aquele estádio, não estava, foi em Helsínquia o jogo. Tu notas, há países que têm uma ligação ao futebol muito mais forte do que outros, e portanto isso tem a ver também, se tu não tens muitas figuras a aparecerem e a jogarem em clubes de destaque, é difícil depois no próprio país também haja essa motivação. E,
portanto, e nos países nórdicos, a Finlândia, a Islândia, apesar de terem tido um ou outro jogador, lembro do Kolka, por exemplo, que jogou no Panathinaikos, joguei contra ele na Liga Europa, também era finlandês e também jogou nessa seleção, mas tu não tens assim, agora assim de cabeça. Houve um conhecido em Inglaterra, o Sami Hyypiä. Sim, o Sami Hyypiä, sim. Uns anos. Tens poucos jogadores que depois que te dão essa conexão. Pronto, terminamos a nossa revista internacional. Também vamos terminar esta edição do podcast. Vamos só lembrar, e sobretudo o Cari Costinha, deixar um conselho às pessoas para se divertirem, Sim. sobretudo se divertirem este E sábado. aproveitarem, desfrutarem, porque claro. tão cedo, Sim. se calhar não vamos Tantas chegar emoções. à última jornada com tantas emoções, Sim. com tanta coisa por decidir. E acho que temos que desfrutar e relembrar que isto é só um desporto, que é um entretenimento e que as pessoas têm... Sim, e não é só isso, é que muitas vezes andamos a dizer o ano todo que isto já não tem interesse, portanto está tudo decidido. Não é? Essa é a parte que eu gosto mais. E agora não estava está tudo decidido. Não, está tudo decidido. Não é? E, portanto, O Ucra está a fazer o gesto com as mãos. isto é o que, o que nós gostamos Sabes o que mesmo. vai acontecer? É? No próximo ano eu vou fazer o sorteio outra vez. Pensei que ias dar alguma coisa a mim ou ao Pedro. Não, Pensei isto é- que ias eu distribuir tive esperança. alguma Eu coisa. vou-te valorizar o vinho que tens em casa. Eu vou chegar lá, tu vais ver a cotação que ele vai ficar. Mas eu em casa tenho muito vinho. Pronto, eu vou lá. Não podes mexer, senão que depois Ah, perde posso, qualidade. posso. Ele só se roda de vez em quando. Não, só vou lá só dar um toquezinho. É isso. Pronto. Dás aquela palmada. Tac. Desfrutem ao máximo deste fim de semana incrível de futebol. Começa já, não se esqueçam, começa já hoje com as decisões da Segunda Liga, Primeira Liga, campeonatos internacionais. O Isto é Jogo a Jogo volta na próxima semana. Fazemos uma espécie de balanço, se estiverem de acordo do que aconteceu neste fim de semana, e lançamos o que há para ver, porque não acaba o futebol. Vamos embora. Obrigado, Costinha, obrigado, É Ucra. nós. Voltamos na próxima semana. Um abraço.